A dengue, uma virose transmitida pelos artrópodes, é algo que vai estar tanto presente na prática clínica no dia a dia, é relativamente frequente, como também é muito frequente em questões de provas. Vai estar vendo muito esse caso. Aqui temos uma perguntinha que eu não vou responder agora, vamos responder no final da aula, mas vamos prestar atenção em alguns pontos, como alguns sinais e algumas queixas que esse paciente vai estar referindo, como cefaleia, dor retroorbitária, mialgia, prostração, anorexia. E outro ponto muito importante que vamos comentar aqui é sobre a prova do laço e a presença de petequias aqui. Nessa questão aqui em específico, o examinador não quer saber o diagnóstico, ele quer saber em relação a qual grupo esse paciente pertence. E vamos ver isso bem detalhadamente, tá bom? No final respondemos. A dengue, um vírus da família Flaviviridae, possui 5 sorotipos, mas no Brasil são 4. D1, D2, D3 e D4. Para a dengue, a imunidade é permanente para o sorotipo. Assim como a pessoa que já teve o D1, não terá outra vez. Depois do contato com o sorotipo, ganhamos uma imunidade transitória contra todos os outros sorotipos. Se teve contato agora com o D1, você, após a resolução da doença, terá 2 meses de imunidade transitória contra todos os sorotipos. Depois desse período de 2 meses, volta a ficar exposto para os outros. O vetor clássico é a Aedes aegypti, mas lá na África tem o Aedes albopictus, que é frequente também. É interessante dizer sobre esse vetor, sobre a Aedes aegypti, que ele não vai muito longe. Ele se limita à região que nasceu, ali numa região de 50 a 100 metros. Se tem um surto de casos em um bairro, muito provavelmente o foco, o ninho desses bichinhos está ali. Assim que a comunidade tem que fazer esse serviço de estar buscando também ativamente controle de água parada e tudo mais. Porque muito provavelmente está ali naquela região. E lembrando que esses mosquitinhos têm um costume de picar justamente durante o dia e preferem locais como cidades. Quanto à incubação e a viremia, a incubação da dengue ela é relativamente rápida, principalmente comparada com as suas irmãs. Dura de 4 a 7 dias e o período de viremia aparece 2 a 3 dias após a aquisição da doença. É interessante que em relação aos sintomas da dengue, a grande maioria vão ter pouquíssimos sintomas. A evolução é benigna, assim, algo próximo de 80%. Mas o que pode estar aparecendo é febre, dores no corpo e articulações, amialgias, artralgias, vômitos e náuseas, que lembrem-se disso, diarreia ocasional e cefaleia retroocular, que é um clássico aqui. É muito importante mesmo enfatizar que a grande parte das pessoas vão ser oligossintomáticas. A prova do laço, ela é muito importante e ela também é muito interessante. Ela serve muito para aquele local que não tem tanto acesso a laboratórios, tipo no interior. O que ela indica? Só que tem menos de 100 mil plaquetas. É um fenômeno hemorrágico e essa prova, quando positiva, indica que tem menos de 100 mil plaquetas. Só. Não é uma prova de diagnóstico, mas é uma prova de extremo valor e que é cobrado em provas. Igual aquela primeira perguntinha lá no começo do slide, é justamente sobre isso aqui. Entendendo essa parte, responde aquela pergunta. Ela serve para essa função da plaqueta, da plaquetopenia. Uma suspeita de dengue, ela é ótima para avaliar os riscos. Ela vai fazer um quadradinho assim, de 2 por 2,5 por 2,5. Aqui embaixo uma foto real. E vamos tirar uma pressão arterial média, não é aquela PAN, é uma pressão arterial média simples, por assim dizer. Pressão sistólica mais pressão diastólica e divide por 2. Se é 120 por 80, tira metade disso, vai insuflar o manguito no braço do paciente após desenhar o quadradinho, até a pressão que saiu no resultado da conta, e vai deixar em 5 minutos insuflado no adulto, e 3 minutos insuflado na criança. E caso em um adulto saia mais de 20 petequias, é positivo, e numa criança saia mais de 10 petequias, é positivo. E por que é interessante estar lembrando se é 10 ou 20 petequias? Porque justamente sobre essa questão do Revalida, que eu postei no primeiro slide, sobre isso. Ali mostra o caso de uma criança que saiu com 15 petequias. Ou seja, uma prova do laço positiva. Não se confundir nesse ponto, tá? Dentro da dengue, todos sabemos que existem sinais de alerta ou sinais de alarme, que são basicamente um motivo para você estar internando esse paciente. É para ter um cuidado mais carinhoso com esse paciente.
Eles são dor abdominal intensa e contínua referida pelo paciente, vômitos persistentes, acúmulo de líquidos como ascites, derrames, hipotensão postural, a lipotimia, hepatomegalia acima de 2 centímetros, rebordo costal direito, sangramento importante das mucosas, sonolência ou irritabilidade e aumento do hematocrito que seja de maneira repentina, tendo que avaliar tudo isso, tá? O diagnóstico, vamos fazer ele, é um diagnóstico clínico laboratorial. Em questão da clínica, alterações como trombocitopenia, que é um clássico, a grande hemoconcentração, que é o hematócrito alto, e a trombocitopenia, a quantidade baixa de plaquetas, causadas justamente juntos com fatores da desidratação. O antígeno NS1 é muito bom, ajuda a identificar enquanto o vírus está começando, no início dos sintomas, por isso que ele é melhor até o 3º dia de sintomas. É muito provável que outro ponto que ajuda no diagnóstico seja sorologia com o IgM, de caso atual, positivo, tá bom? Na sorologia, é importante dizer que o IgM só vai ficar positivo depois dos 7 dias de sintomas. O IgG positivo, sem o IgM positivo, o IgG significa infecção antiga, o IgM, infecção ativa de agora. Outro ponto interessante é o PCR. O PCR ele é usado para tirar como conclusões, mas ele não é tão comum, não é tão frequente porque ele é um pouquinho caro. Então, ele é para situações mais específicas. Na primeira semana da dengue, ela é cheia de sintomas. Tem essa febre alta aqui nos 3 primeiros dias, com desidratação e aumento do hematócrito. E também, claro, com quantidade de viremia. E é aqui que vamos ter um período que o NS1 vai ser detectado, com a viremia alta. Depois disso, do 3º até o 6º dia, tem uma queda da temperatura e normalmente o paciente tem a sensação de melhora, ele relata a melhora, mas aqui que está o perigo, porque a probabilidade maior de choque, a probabilidade maior de problemas, de complicações, ocorre justamente quando o paciente refere um estado de melhora, que é quando também temos, além da diminuição da temperatura, que é o que o paciente sente, também temos desidratação e aqui, olha, uma queda na quantidade de plaquetas. Isso é algo que tem que ficar muito, muito esperto. E aqui também mostra que depois de 7 dias, que é quando vai estar apressando a parte das imunoglobulinas. O grupo A, o grupo da dengue, que é basicamente o assunto daquela questão que foi abordada. O grupo A é aquele paciente que tem a dengue febril, com ausência dos fenômenos hemorrágicos, ausência de sinais de alerta. O grupo B é a dengue com fenômenos hemorrágicos ou fatores de risco, como assim? Vamos explicar detalhadamente cada um dos grupos. Mas no grupo B, o paciente pode ter ou fenômenos hemorrágicos, como prova do laço positiva, ou fatores de risco, como um paciente portador de doença crônica, por exemplo. O grupo C é a dengue com sinais de alerta. Independente se tem fatores hemorrágicos, o paciente pode ou não ter prova do laço positiva e ser do grupo C diretamente. Se o paciente tem vômito ou dor abdominal, direto para o grupo C. Tá? E o grupo D, geralmente é aquele paciente com dengue, com sinais de choque, geralmente já vem para um cuidado intensivo na unidade de terapia intensiva. O grupo A é aquele paciente, muitas vezes oligossintomático, mas ele precisa ter 2 ou mais os sintomas, como mialgia, cefaleia, dor retroorbitária, leucopenia, exantema, em alguns casos náuseas e vômitos. E é importante que esse paciente tenha ausência de sinais de alarme, porque senão já é diretamente grupo C, tá? Acompanhamento é basicamente ambulatorial. Temos que solicitar um hemograma completo, que ajuda muito, mas está completamente a critério do médico. E a reidratação é a seguinte, é uma reidratação oral, sendo 80 ml quilo dia, então um paciente de aproximadamente 80 quilos, um adulto de 80 quilos, vai estar recebendo aproximadamente 6.400 ml de líquido, o que é bastante coisa. Sendo desses 6.400 no paciente de 80 quilos, como exemplo, 1/3 dessa solução é de SRO e outros 2/3 são congestão de líquidos caseiros, água, sucos de frutas, chá, água de coco e etc. Na criança é um pouquinho mais específico,
ela tem que ter uma reidratação precoce abundante, um soro de reidratação oral, que vai ser oferecido com uma maneira sistêmica e completar o líquido. E para crianças, é interessante que tem que ser uma reidratação precoce, abundante, com uma frequência sistêmica, e também está completando os líquidos, como oferecer de 50 a 100 ml de cada vez para crianças maiores de 2 anos e 100 a 200 ml de cada vez para crianças maiores de... É muito importante e interessante que não tenha uso de anti-inflamatórios nesses pacientes, tá? Os sinais de alarmes e agravamento têm que ser ensinados para o paciente, tem que contar para o paciente aquela listinha e explicar que caso apareça aquilo, o paciente volte imediatamente para a consulta. O grupo B é a dengue com sangramento espontâneo ou fator de risco. Os fatores de risco são idade acima de 65 anos, gestantes, doenças cardiovasculares, uso de anticoagulantes, menores de 2 anos, diabetes mellitus, obesidade e doenças crônicas. O grupo B tem esse paciente com sangramento espontâneo ou um sangramento induzido, tipo na prova do laço positiva, tá? Ou alguma condição clínica especial, tipo um paciente portador de doença crônica como HIV, ou paciente com uso crônico de corticoides, imunossuprimido. Temos que carregar isso e ir analisando caso a caso, tá? Certo? A conduta do grupo B é muito simples e muito facinho de entender. Bora lá. É o seguinte, aqui o hemograma, ao contrário do grupo A, que era opcional a critério médico, já é obrigatório. E o exame específico também. E a conduta vai depender do hematócrito do paciente, hematocrito do paciente. Se for normal, tratamento igual ao do grupo A. E se o hematócrito estiver alterado, aqui diz mulheres 54%, homens 50% e crianças 38%, vamos seguir para a seguinte conduta. Tinha um tratamento, uma reidratação oral sobre supervisão da equipe médica, com 80 ml quilo dia, sendo um terço desses 80 ml quilo, um paciente de 80 kg, 6.400 ml, um terço disso deve ser administrado nas primeiras 4 horas, e em criança de 50 a 100 ml quilo em 4 horas, tá? E vamos ter uma reavaliação. Se tiver aumento de hematócrito ou surgimento de sinais de alarme, vamos seguir para o grupo C, se tiver aumento. Se não tiver, grupo A. É a dengue com sinal de alarme. Pode ou não ter sangramento ou prova do laço positivo. Se tiver apenas vômitos, já é grupo C. Internar e reposição venosa. É muito importante aqui no grupo C estar fazendo uma expansão de 10 ml quilo-horas nas 2 primeiras horas e pode repetir até 3 vezes essa expansão e depois vamos pedir hematócrito a cada 2 horas. Se tiver uma resposta, aí faz a etapa de manutenção com 25 ml quilo em 6 horas e depois essa mesma quantidade em 8 horas. Internar o paciente ali pelo menos durante 48 horas. Mas se não tiver resposta no período de expansão, ou seja, fez a expansão, repetiu até 3 vezes, pediu os hematócritos cada 2 horas, e o hematócrito não teve uma resolução, aí partimos para o grupo D. O grupo D, ela é aquela dengue com sinais de choque. Pode ser que não tenha fenômenos hemorrágicos como nas outras, e é interessante estar reconhecendo, porque esses sinais de choque são frequentemente abordados em provas, tá? Para o grupo D. Que é taquicardia, extremidades distais frias, pulso fraco e filiforme, meximento capilar mais que 2 segundos, pressão arterial convergente, é quando a pressão arterial sistólica e diastólica tem uma diferença, nesse caso aqui, menor que 20 milímetros de mercúrio, tá? Tipo um 120 por 110. Taquipneia, uma oligúria menor que 1,5 ml quilo-hora, hipotensão arterial e também a cianose. Esse paciente ele vai precisar de uma hidratação intravenosa imediata, independente do local de atendimento. É uma hidratação intravenosa com solução salínica isotônica de 20 ml quilos em até 20 minutos, repetir isso em até 3 vezes. E está pedindo hematócrito a cada 2 horas. Cada 2 horas pedindo hematócrito.
Se melhorar, se é uma queda do hematócrito, passamos para o grupo C e seguimos o tratamento. Mas se não melhorar, tem que investigar a causa de hiperidratação, insuficiência cardíaca e tratar com diuréticos e inotrópicos quando necessário. E se a resposta vier a ser adequada no final de tudo, tratar como o grupo C. Quanto à dengue, é interessante dizer que existe uma vacina. A vacina, depois de 3 doses, ela protege até 50%. Ela não foi classificada ainda como suficiente para estar entrando no plano público, mas tem alguns setores privados. Acontece que ainda falta, ela está em constante evolução, então quem sabe daqui a alguns anos já seja uma realidade a vacina para dengue. Uma questão aqui do Revalida, do INEP: um escolar de 7 anos de idade, sexo masculino, é admitido no pronto atendimento com queixa de febre há 5 dias, acompanhada de cefaleia. Vale mencionar que a febre da dengue é sempre menor que 7 dias, tá? Dor retroorbital, mialgia, prostração e anorexia. Hoje, houve aparecimento de exantema maculopapular pruriginoso por todo o corpo. Foi realizado prova do laço com presença de 15 petequias. Prova do laço em crianças, mais de 10 petequias, positivo. Tá? Como o examinador não quer saber se tem ou não dengue, porque tem dengue, já confirmou aqui com NS1 com resultado reagente, e com base no quadro apresentado, esse paciente apresenta dengue em qual classificação? Grupo A? Não. Grupo A? Não, não é grupo A. Tá? Não é grupo A. Grupo B: solicitar hemograma e manter em observação até a obtenção do resultado do exame, e solicitar hemograma e manter em leito de internação por pelo menos 48 horas. Lembra, o grupo B, qual é a conduta? É essa aqui: solicitar o hemograma e manter em observação até a obtenção dos resultados do exame. É questão número C, a letra C. É questão letra C, tá?